Minhas irmãs e meus irmãos, boa noite. Meu nome é Rubens de Freitas e eu sou o presidente da Coligação Espírita Progressista. Estou aqui para realizar o Evangelho no Lar desta semana. Vale ressaltar que o Evangelho no Lar é uma reunião de todos os moradores de um lar em um determinado dia e horário da semana, a fim de estudarem as lições deixadas por Jesus Cristo. Estudo este que deve ser feito com base no livro O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, um pequeno trecho por reunião. O dia e o horário será escolhido pelos moradores conforme a conveniência geral. A finalidade da reunião do Evangelho no Lar é trazer o ensinamento cristão dos templos para dentro dos lares. Eu sempre gosto de repetir: ninguém faz o que não sabe. Para ser cristão, é preciso conhecer as lições do Evangelho para executá-las em suas ações. O Evangelho no Lar da Coligação Espírita Progressista, que aqui realizamos, visa incentivar e ensinar essa prática para todos os seus adeptos. Então, o Evangelho sempre tem início com uma prece simples e espontânea. Então, vamos fazer a prece inicial. Com o pensamento concentrado em Jesus, oremos. Mestre amigo, aqui estamos reunidos em Teu nome, com a finalidade de estudar o Seu Evangelho de amor. Antes de tudo, agradecemos pela oportunidade desta reunião, pela presença do mentor amigo e sua equipe de trabalhadores, e também pela presença de todos que aqui estão, encarnados e desencarnados. E te pedimos que nos ajude na compreensão, na elucidação e entendimento das lições de hoje. Pedimos também ajuda para todos os necessitados que aqui estão. Que assim seja. Agora, em seguida, fazemos a leitura de um pequeno trecho de O Evangelho segundo o Espiritismo, e no nosso caso, o trecho que nós vamos estudar hoje está no capítulo 21, no item 6 e 7, que tem por título Não acrediteis em todos os espíritos. É uma leitura um pouquinho longa, mas vale a pena prestar atenção e tentar assimilar o conhecimento. Diz o seguinte: Caríssimos, não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, porque são muitos os falsos profetas que se levantaram no mundo. Isso está na primeira epístola de João, no capítulo 4, versículo 1. Aí nós temos os comentários de Kardec. Os fenômenos espíritas, longe de confirmarem os falsos cristos e os falsos profetas, como algumas pessoas gostariam de dizer, vêm, pelo contrário, dar-lhes o último golpe. Não soliciteis milagres nem prodígios ao Espiritismo, porque ele declara formalmente que não os produz. Da mesma maneira que a física, a química, a astronomia, a geologia revelaram as leis do mundo material, ele vem revelar outras leis desconhecidas que regem as relações do mundo corpóreo com o mundo espiritual. Essas leis, tanto quanto as científicas, pertencem também à natureza, dando assim a explicação de uma ordem de fenômenos
até agora incompreendidos. O Espiritismo destrói o que ainda restava do domínio do maravilhoso. Como se vê, os que fossem tentados a explorar esses fenômenos em proveito próprio, fazendo-se passar por enviados de Deus, não poderiam abusar por muito tempo da credulidade alheia, e bem logo seriam desmascarados. Aliás, como já foi dito, esses fenômenos nada provam por si mesmos. A missão de que se prova pelos efeitos morais, que nem todos podem produzir. Esse é um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita, que, pesquisando a causa de certos fenômenos, levanta o véu de muitos mistérios. Os que preferem a obscuridade à luz são os únicos interessados em combatê-la. Mas a verdade é como o sol, dissipa os mais densos nevoeiros. O Espiritismo vem revelar outra categoria de falsos profetas, de falsos cristos, bem mais perigosa e que não se encontra entre os homens, mas entre os desencarnados. É a dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e pseudo-sábios, que passaram da terra para a erraticidade e se disfarçam com nomes veneráveis para procurar, através da máscara que usam, tornar aceitáveis as suas ideias, frequentemente as mais bizarras e absurdas. Antes que as relações mediúnicas fossem conhecidas, eles exerciam a sua ação de maneira mais ostensiva, pela inspiração, pela mediunidade inconsciente, auditiva ou de incorporação. O número dos que em diversas épocas, mas sobretudo nos últimos tempos, se apresentaram como alguns dos antigos profetas, como o Cristo, como Maria, sua mãe, até mesmo como Deus, é considerável. São João nos põe em guarda contra eles, quando adverte: meus bem-amados, não acreditei em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. O Espiritismo nos oferece os meios de experimentá-los, ao indicar as características pelas quais se reconhecem os bons espíritos. Características sempre morais e jamais materiais. E aqui Kardec recomenda que a gente vá ao Livro dos Médiuns, no capítulo 24 e seguinte, para comprovar esses estudos que ele fez. Continuando. E, sobretudo, ao discernimento dos bons e dos maus espíritos, que podemos aplicar as palavras de Jesus. Reconhece-se a árvore pelos seus frutos. Uma boa árvore não pode dar maus frutos. Uma árvore má não pode dar bons frutos. Julgam-se os espíritos pela qualidade de suas obras, como a árvore pela qualidade de seus frutos. Esse é o trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos agora fazer alguns comentários sobre esse texto. O texto que acabamos de ler é o comentário de Kardec, esclarecendo o sentido do texto evangélico. Os comentários de Kardec são muito claros e convincentes. Todavia, gostaríamos de destacar desse trecho os seguintes assuntos. Primeiro, milagres e prodígios. Por falta de conhecimento da doutrina espírita, ao longo do tempo as pessoas têm visto no Espiritismo a possibilidade de obter revelações sobre o passado e o futuro, de obter cura para muitos males, de obter soluções para os mais variados problemas, de graça, sem esforço ou custo para as criaturas. Grande engano que Kardec rechaça claramente. Não soliciteis milagres nem prodígios ao Espiritismo,
e ressalta a existência de leis a governarem tudo. Segundo ponto que eu gostaria de salientar é a existência dessas leis. Em O Livro dos Espíritos, no capítulo 1, Kardec estuda a lei divina e conclui que o universo e tudo que nele existe é obra divina, construído segundo leis naturais, sábias, amorosas e justas. Da mesma forma, a natureza toda, coisas materiais e seres vivos, são mantidos em ordem e em harmonia, de acordo com essas mesmas leis. Ao conjunto dessas leis, chamamos de lei divina. A lei divina é eterna, imutável, amorosa, justa, perfeita. As leis naturais são a expressão da vontade de Deus e abrangem as leis físicas e as leis morais. As leis físicas governam todo o universo material, enquanto que as leis morais regem os espíritos. As leis físicas são objeto de estudo pelas várias ciências. O conhecimento e o uso dessas leis visam sempre facilitar a vida humana. São as leis que nós estudamos em todos os níveis escolares, desde os cursos elementares até aos mais elevados dos cursos superiores. O uso desse conhecimento é a tecnologia, que facilita todo tipo de atividade humana. As leis morais são estudadas e divulgadas pelas diversas religiões e crenças do planeta. Cada religião ou crença estuda e divulga essas leis segundo as suas concepções, princípios ou dogmas particulares. Não existe um sistema organizado global desse estudo e dessa divulgação, como na ciência. No Espiritismo, as leis morais estão baseadas no Evangelho de Jesus. As escolas espíritas têm a finalidade de estudar e divulgar essas leis de acordo com o objetivo de dar às pessoas condições de se transformarem para melhor. É o que chamamos de reforma íntima. Hoje, as escolas científicas estão disponíveis para todos e em todos os níveis. Ciência e tecnologia são ensinadas em todos os cantos de nosso planeta. Mas as escolas morais escasseiam. Por isso, a humanidade de nossos dias predominam os que ignoram as necessidades religiosas e as desvalorizam. Grande parte dos seres humanos vivem alheios à religiosidade e, consequentemente, cultivam atitudes egoístas, vaidosas, orgulhosas e sem amor. A crise, assim como a dor e o sofrimento, permanecem conosco enquanto não aprendemos a lição. A nossa adequação às leis nos livrará de todo tipo de dor e sofrimento, tornando a convivência mais fraterna, mais solidária e mais amorosa. Não é uma conquista fácil, mas é possível. O terceiro item do trecho do Evangelho que eu gostaria de destacar é a questão dos falsos profetas. Em nossos dias, a criminalidade está se alastrando cada vez mais. São assaltos à mão armada, assassinatos por qualquer motivo, golpes aplicados nos mais incautos, pessoalmente ou pela internet, são os falsos profetas encarnados. Mas o que as pessoas, de um modo geral, desconhecem é a existência dos falsos profetas desencarnados, que estão assaltando as pessoas das mais variadas formas, nos casos de fascinação, obsessão e vampirismo, formas de ataques que apenas o Espiritismo pode esclarecer. Não vamos entrar em detalhes, porque é um assunto complexo e longo, e que é esclarecido e ensinado
nos cursos da coligação. Bom, encerrando então os comentários sobre o texto lido, chegamos à seguinte conclusão: ressaltar a necessidade de estudo da doutrina espírita e do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, para que assim possamos obter o conhecimento e o discernimento necessários para a reforma da nossa sociedade atual, transformando-a em uma humanidade mais justa, mais fraterna, mais amorosa, onde imperarão o amor e os auxílios mútuos. Tenhamos fé, isso é possível. Basta conhecer as leis e aplicá-las em nosso comportamento. Bem, tentando complementar o assunto de hoje, nós fomos, como sempre, buscar em Emmanuel alguma elucidação um pouco mais criativa da parte dele, né? É o que ele sempre faz. E nós encontramos no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 69, com o título de Comunicações. Então, o livro Caminho, Verdade e Vida é o livro psicografado por Chico Xavier e ditado por Emmanuel. É um livro de comentários evangélicos, com 180 lições. Uma delas é esta 69 que nós vamos ler agora. Diz Emmanuel: os novos discípulos do Evangelho, em seus agrupamentos de intercâmbio com o mundo espiritual, quase sempre manifestam ansiedade em estabelecer claras e perfeitas comunicações com o além. Se muitas vezes aparecem fracassos nesse particular, e as experimentações são falhas de êxito, é que, na maioria dos casos, o indagador obedece muito mais ao egoísmo próprio que ao imperativo edificante. O propósito de exclusividade, nesse sentido, abre larga porta ao engano. Através dela, malfeitores com instrumentos nocivos podem penetrar o templo, de vez que o aprendiz cerrou os olhos ao horizonte das verdades eternas. Bela e humana é a dilatação dos laços de amor que une o homem encarnado aos familiares que o precederam na jornada de além-túmulo. Mas é inaceitável que o estudante obrigue quem lhe serviu de pai ou de irmão a interferir nas situações particulares que lhe dizem respeito. Haverá sempre quem dispense luz nas assembleias de homens sinceros. O programa de semelhante assistência, contudo, não pode ser substancialmente organizado pelas criaturas, muitas vezes inscientes das necessidades próprias. Em virtude disso, recomendou o apóstolo que o discípulo atente não para quem fale, mas para a essência das palavras, a fim de certificar-se se o visitante vem de Deus. Neste texto, Emmanuel ressalta a responsabilidade e o respeito que os encarnados devem assumir ao se comunicarem com os desencarnados. Quando isso não acontece, os falsos profetas e mistificadores do plano invisível invadem as reuniões e se manifestam, geralmente assumindo a personalidade de pessoas famosas e respeitáveis. Por isso a recomendação de João: não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus. Quer dizer, vejam a essência da comunicação. É uma comunicação que visa o bem, que visa a reforma das pessoas e da comunidade? É como a árvore boa que produz bons frutos? Ou é alguém que está querendo tirar vantagem disso?
Por isso, o Espiritismo sempre recomenda ponderação, lógica e exame criterioso das comunicações. Bom, vamos parar por aqui os nossos comentários. Vamos fazer agora as vibrações, que são as nossas orações a favor daqueles que a gente sabe que precisam. Então, acompanhem comigo as vibrações de hoje. Com o coração e os pensamentos serenos e tranquilos, vibremos. Senhor Jesus, Mestre amoroso e justo, esteja conosco e nos auxilie neste roteiro de pedidos pelos que necessitam. Em primeiro lugar, pelo nosso planeta, para que as condições de vida se restabeleçam. Pela humanidade, para que cessem os conflitos armados. Para aqueles que sofrem as adversidades do clima, como as enchentes e as secas, aqueles que sofrem pelos terremotos. Para aqueles que estão encerrados, hospitalizados, encarcerados ou em leitos de dor. Para os que têm fome. Para os que não têm abrigo, roupas, comida, remédios. Para os ignorantes e os que não têm religião. Pela nossa casa de orações da Coligação Espírita Progressista. Pela humanidade, para que haja mais diplomacia, mais fraternidade, menos egoísmo e mais caridade na ação dos povos. E por nós mesmos, que assim seja. É hora de encerrarmos o nosso Evangelho de hoje. E sempre encerramos com uma oração, também simples e espontânea. Vamos juntos, então, novamente concentrados em Jesus. Senhor, terminamos o Evangelho desta semana. Por meio desta prece, queremos vos agradecer pela oportunidade renovada desta reunião, pela assistência e o amparo do mentor amigo e a sua equipe de trabalhadores, pelo atendimento dos necessitados que aqui compareceram ou estiveram em sintonia conosco através da internet, pela água que nos foi fluidificada e pelas lições de hoje. Graças a Deus. Caros irmãos e caras irmãs, todo mundo já deve ter colocado a sua água, então no encerramento é o momento certo de nós tomarmos essa água que certamente foi engrandecida com recursos espirituais pelos mentores amigos e será de grande utilidade para a nossa saúde e o nosso equilíbrio orgânico. Então, resta a mim agradecer a vocês por estarem conosco durante esta transmissão. A aqueles que gostaram, pedimos que divulguem este Evangelho aos seus parentes, amigos, conhecidos, companheiros. E continuem conosco nas próximas reuniões, porque toda quarta-feira teremos um vídeo de reunião do Evangelho no Lar. E convidamos vocês para comparecerem à sede da Coligação Espírita Progressista, a Rua Batuíra, número 297, na Vila Moraes, em São Paulo, capital. Lá poderão se inteirar de quem é a coligação, quais são as suas atividades e o que vocês podem encontrar de útil na nossa casa. Não milagres nem prodígios, mas o conhecimento e o discernimento necessários para a nossa evolução e o nosso progresso. Fiquem em paz e o que o Senhor esteja convosco hoje e sempre. Graças a Deus.